14 de março, hoje, faz 2 anos da morte de Marielle. E a pergunta que não quer calar é: quem é o mandante? Vamos aqui falar sobre tudo o que se sabe sobre o caso Marielle. Mas antes, se você quer ver uma solução para esse caso, se você tem algumas suspeitas de quem seja o mandante, você acha que começa com B de Bozo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa nos comentários, mas principalmente se inscreve. Já somos 165 mil resistentes, combatentes aqui. Aqui a gente faz oposição sem bundamolismo, oposição combatente. Então vem com a gente, se inscreve, vamos pra cima do fascismo sem medo. Então se inscreve. Um segundinho e é de graça, só clicar, tá inscrito. Agora vamos falar sobre o que se sabe sobre a morte de Marielle Franco e do motorista Anderson. A Marielle foi morta no dia 14 de março de 2018. A Marielle seria a candidata a vice-governadora do Rio de Janeiro. A Marielle foi morta à noite. Algumas horas antes da morte dela, Elcio Queiroz e Rony Lessa, que são os dois assassinos que se sabe, eram 3 pessoas no carro que matou a Marielle, eles se encontraram no condomínio Vivendas da Barra. O Rio de Janeiro tem mais ou menos 45 mil ruas na cidade, né? São 45 mil ruas, mais ou menos, no Rio de Janeiro. Por coincidência, o assassino da Marielle, quem disparou os tiros, morava exatamente na mesma rua de Jair e Carlos Bolsonaro. É muita coincidência. 45 mil ruas na cidade do Rio de Janeiro, ele morava na mesma rua. Não apenas na mesma rua, mas a menos de 50 metros da casa de Jair Bolsonaro e menos de 60 metros da casa de Carlos Bolsonaro. É muita, mas é muita coincidência. E os 3 assassinos, 2 que eu já citei o nome e um que não se sabe até hoje quem era a terceira pessoa naquele carro, se encontraram ali, no condomínio Vivendas da Barra Pesada, que é o condomínio onde moram o atual presidente Jair Bolsonaro e o vereador filho do presidente Carlos Bolsonaro. O mesmo Carlos Bolsonaro que teve uma briga muito inflamada com Marielle Franco alguns dias antes, cerca de 2 semanas antes, e a briga foi tão feia que o Carlos Bolsonaro parou de frequentar, de entrar nos elevadores da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro se a Marielle tivesse, ou seja, ele estava lá esperando um elevador, entrou a Marielle no elevador, ele vai de escada, ele subia 9 andares de escada para não pegar o mesmo elevador que ela. Esse é o tamanho da briga que tiveram Marielle e Carlos Bolsonaro. Pois bem, e aí, ali nos vizinhos do Carlos Bolsonaro, a 60 metros da casa dele, onde ele disse que não estava, mas é provado que ele estava, os assassinos se reuniram para poucas horas depois matar Marielle. Outra coisa estranha é que o assassino, quando foi entrar no condomínio, ele disse que ia para a casa 58. A casa 58 é a casa de Jair Bolsonaro. O porteiro ligou. Até hoje não se sabe porque o Carlos Bolsonaro obstruiu a justiça, um crime que em qualquer lugar do mundo ele já estaria preso. Ele pegou o computador, editou arquivos, tirou as provas ali. Então a gente não sabe para quem o porteiro ligou, se ligou realmente para a casa 58 ou se ligou para a casa do assassino, que era a casa 65. A gente não sabe, nunca vai saber, talvez. E tinha alguém que deixou o assassino entrar no condomínio. Tá, ele entrou no condomínio, se reuniram ali. Outra coisa estranha é que o Carlos Bolsonaro falou que ele estava na Câmara dos Vereadores no dia da morte da Marielle. Ele realmente estava. A última votação que ele participou foi às 3h30, 3h50 da tarde. Só que, às 5h50 da tarde, o Carlos Bolsonaro tinha uma ligação da portaria para a casa dele dizendo: "Senhor Carlos, o seu Uber já chegou." Ou seja, ele estava no condomínio Vivendas da Barra enquanto os assassinos estavam reunidos. E ele mentiu, ele deixou isso escapar porque ele fez um vídeo e no vídeo por acaso tinha uma ligação para a casa dele às 5 e pouco da tarde, ele teve que dar o play, era um vídeo ao vivo, ele deixou essa informação escapar sem querer, mas ele estava lá, então ele mentiu dizendo que não estava em casa nesse dia, que chegou mais tarde, mas como é que ele pediria um Uber para a casa dele e como é que ele atenderia o interfone da casa dele sem estar em casa? O Uber ia lá fazer o quê? Ia buscar quem? Um fantasma? Pois bem, ele estava lá, ele mentiu. Outra coisa suspeita. Ele brigou com Marielle e depois ele mentiu dizendo que não estava e depois ele pegou o computador onde tem todos os áudios de todas as ligações para todas as casas, uma coisa que é uma extrema invasão de privacidade contra todos os vizinhos, e ele foi lá dar o play nos arquivos para fazer um vídeo para dizer que não era o pai dele. Um arquivo que qualquer pessoa, qualquer menino de 6 anos sabe clicar em renomear e renomear um arquivo. É uma coisa mais fácil do mundo. E quando está ali 65, você clica em renomear e muda para 58 ou vice-versa. E você diz: "Ah, não foi para minha casa a ligação."
ou você adiciona um arquivo qualquer ali e diz que foi aquela ligação. Então, ele fez um vídeo que não dá para ninguém acreditar, talvez o gado dele acredite, mas é isso que aconteceu. Outra coisa é que a Marielle foi morta, esses dois assassinos que se tem notícia, que estão presos e que vão ser julgados em júri popular, eles pertenciam a uma milícia chamada Escritório do Crime. O chefe da milícia se chama Adriano da Nóbrega, morreu há cerca de 45 dias, e o Adriano da Nóbrega, ele teve a esposa e a mãe empregadas pelo Flávio Bolsonaro. Então tudo que você vê com a morte da Marielle tá sempre o sobrenome Bolsonaro ali rondando a morte da Marielle. É uma coisa incrível. E o que acontece? O Adriano da Nóbrega teve a esposa e a mãe empregadas pelo Flávio Bolsonaro com dinheiro público, e o Adriano da Nóbrega também é acusado de assassinato. Em 2003, dizem, quem diz não é acusação, que ele assassinou um guardador de carros, ele e uma outra pessoa. Essa outra pessoa era um policial que era colega dele, os dois estavam no mesmo batalhão, que se chama Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz era o chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro, de novo o nome Bolsonaro ali. O Queiroz é aquele da pergunta, onde está Queiroz? Pois bem, esse é o Queiroz. Fabrício Queiroz, o carequinha que paga o Albert Einstein em dinheiro, que fez tratamento para câncer pagando tudo em dinheiro, mais de 100 mil reais em dinheiro. De onde será que ele tirou toda essa bagatela, 100 mil reais? Pois bem, o Fabrício Queiroz e o Adriano da Nóbrega são suspeitos de um assassinato em 2003. Então eles são cúmplices em um crime. Inocentes ou não, os dois estão juntos. E o Queiroz, quando saiu esse escândalo de que a mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega foram empregadas no gabinete do Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz disse, não, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, porque eu estava querendo ajudar um amigo que estava em dificuldades, ele e a família dele. Ajudar um amigo quer dizer empregar dois parentes deles com dinheiro público, funcionários fantasmas que nunca foram trabalhar, não tinham nem o crachá do local, ou seja, dinheiro público, assim, dinheiro público jogando no lixo, dando para as pessoas, e uma pessoa que ele estava preso. Qual era a dificuldade ali da família dele? O Adriano da Nóbrega estava preso por assassinato. Um assassinato que várias testemunhas disseram que foi ele, todos os indícios levavam a crer que foi ele, e ele foi absolvido porque as testemunhas, na hora do julgamento, todas ficaram caladas, porque tinham medo, por causa da milícia. Saiu uma matéria provando que ele era realmente o chefe da milícia Escritório do Crime, e que a milícia pagava todas as contas dele. Também saiu uma matéria um tempo atrás dizendo que a milícia, negócios de fachada, tem uma pizzaria, um restaurante, repassaram dinheiro para o Fabrício Queiroz, que era o chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro, e que era quem administrava todo o dinheiro da rachadinha dos funcionários fantasmas e dos funcionários não fantasmas do gabinete do Flávio Bolsonaro. Então o Queiroz, que era o operador do dinheiro ilegal do Flávio Bolsonaro, ele foi acusado de assassinato com o Adriano da Nóbrega, que é o chefe da milícia que matou a Marielle, e ele recebeu dinheiro, recebeu repasses dessa milícia, e, para piorar, ele deu emprego com dinheiro público para a mãe e para a esposa do chefe da milícia que matou a Marielle. Tem muita gente que diz, mas não tem nada que ligue o Adriano da Nóbrega em si ao assassinato da Marielle. Só o fato de que foram dois integrantes da milícia dele que mataram a Marielle. Sim, também o fato de que a Marielle fazia muitos trabalhos ali na zona de Muzema e Rio das Pedras, que é um curral eleitoral dos Bolsonaro e aonde tinha o Adriano da Nóbrega, onde ele fazia a milícia. Então ali é um lugar estratégico para eles, é onde eles cometem todos os crimes, a milícia Escritório do Crime e algumas outras. Então tem essas suspeitas aí no assassinato da Marielle. Até hoje não se sabe quem era a terceira pessoa no carro que matou a Marielle. O assassinato foi assim, a Marielle estava numa rua, ninguém percebeu, não foi que pararam o carro, não. Ele estava numa rua, passou um carro do lado um pouco mais rápido e deu uma rajada de tiros. Essa rajada de tiros matou a Marielle, matou o Anderson, mas não matou a terceira pessoa que estava no carro, que é quem conta a história, que era também uma amiga da Marielle. Então ficou uma testemunha ali, mas ela não viu nada porque ela disse, eu estava olhando para o meu celular, do nada eu olhei para a janela para ver onde é que eu estava, só para me localizar, e veio uma rajada. Eu achei que era um tiroteio na rua, não imaginei que era um assassinato. E aí, quando eu saí do carro, eu estava ali, a Marielle e o Anderson estavam caídos no carro, chegou a polícia e o policial falou, tem dois mortos e um ferido. Aí eu pensei, caramba, morreram.
Foi essa história que conta a terceira pessoa que estava no carro da Marielle. Mas a terceira pessoa que estava no carro dos assassinos, até hoje, não se sabe quem é. Quem você acha que é a terceira pessoa que estava no carro dos assassinos? Será que também é uma pessoa que estava no condomínio Vivendas da Barra? Será que saíram os três juntos ali do condomínio Vivendas da Barra? Então quem era? Será que é alguém que mora ali? Será que é algum dos vizinhos do assassino? Será? Deixa nos comentários quem você acha que é o terceiro assassino da Marielle. O que acontece é o seguinte: desligaram as câmeras do local, então não dá para ver o crime. Olha só o tamanho desse crime. Desligaram as câmeras do local, interferiram nas investigações, muitas forças diferentes interferiram nessas investigações. Silenciaram os assassinos, eles não falam quem são os mandantes, não importa o que aconteça, eles não falam. E é uma tentativa de politizar a investigação. E, para piorar, o número 5, que é o pior, logo que a Marielle morreu, as milícias digitais bolsonaristas, e aí foi a primeira prova de que elas existiam, essas milícias. No começo de 2018, ninguém ainda sabia desse sistema de comunicação bolsonarista. Essas milícias digitais passaram a atacar a Marielle e a dizer que ela tinha ligações com o crime organizado. É como se fosse uma segunda morte dela. Foi a morte verdadeira dela, a morte matando ela a tiros, e a segunda morte era tentar assassinar a reputação dela, o que não deu certo. Marielle é famosa no mundo inteiro, inclusive morei na Polônia, os poloneses conhecem a Marielle Franco. Na França tem a Praça Marielle Franco. Tem várias cidades do mundo, tem já a Rua Marielle Franco. Então o legado dela vai ficar para o mundo inteiro. O tiro saiu pela culatra. Se queriam calar a Marielle, deu o contrário. Infelizmente, o preço a se pagar por isso foi a morte dela. E até hoje não sabemos quem foi o mandante. O que acontece é, sempre tem o nome Bolsonaro rondando, porque a parte que não me entra na cabeça, eu, Thiago, é por que quando ela morreu, as milícias digitais bolsonaristas, todos esses grupos de WhatsApp bolsonaristas, eles começaram a produzir memes com fake news para difamar a Marielle. O que o bolsonarismo tinha a ganhar em destruir a reputação da Marielle logo que ela morreu, logo que ela foi assassinada? O quê? Que quando ela foi assassinada, se assassinarem a reputação dela, as pessoas iam parar de se importar com o crime. Porque a mídia toda, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, a mídia estava falando sobre isso. E eu morava na Espanha, eu lembro, né? Eu fiquei sabendo da morte da Marielle pelo jornal na Espanha, não foi pela mídia brasileira. Eu estava vendo a TV e falaram, aí eu entrei na internet, porque eu não estava na internet nesse dia. E eu falei, caramba, mataram uma vereadora. Olha só o tamanho da repercussão que teve, repercussão mundial. O que eles tinham ali qual que era o objetivo deles? Assassinando a reputação dela, não vai mais ter repercussão, todo mundo vai esquecer, é um crime que caiu no esquecimento. Mais um político, uma política que foi morta. Só que eles não esperavam que isso não ia dar certo, não deu certo. Só o gado bolsonarista, aquele centro, pensa em toda a bolha de gado bolsonarista, só aquele pessoal ali do centro é que acreditou nessas fake news, o resto todo mundo viu que era fake news. Teve até gente que era juíza, promotor, que compartilhava essas fake news, gente bolsonarista, gente da pior espécie, que compartilhou essas fake news, ligando ela a facções criminosas e tudo mentira, e não adiantou. Estamos aqui, passou 2 anos e ainda perguntamos quem mandou matar Marielle. Deixa nos comentários, porque ainda não é uma ditadura e ainda nós podemos deixar a nossa opinião nos comentários e escrever, porque é questão de opinião. A minha opinião é que quem mandou matar Marielle, se não é alguém cujo sobrenome começa com B de Bozo, é alguém muito próximo a essa pessoa, porque toda vez que se fala sobre os meandros desse assassinato, sobre tudo, sobre as coisas, o entorno do assassinato, sempre aparece aqui, ali, sempre aparece um sobrenome em comum, que é o sobrenome do vizinho do assassino da Marielle, cujo filho de Jair Bolsonaro namorou a filha do assassino. É muita coincidência, mas é muita coincidência. Eu, Thiago, acho que onde há fumaça, há fogo. Mas às vezes tem fumaça e não tem fogo. O que você acha? Deixa nos comentários. Curte o vídeo, compartilhe o vídeo, vamos levar a verdade para as pessoas. Se inscreve no canal e vamos fazer aqui resistência sem medo, resistência ao fascismo, resistência a esses bandidos criminosos da pior espécie. Vamos à luta. Falou.